Glória a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 9. Aleluia. Obrigada, Santo Espírito, porque sabemos que Tu estás aqui. Tu és em nossas vidas, como filhos amados, através dessa graça e misericórdia. Obrigada, Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 9, diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os pacificadores. Que verso maravilhoso do Sermão da Montanha, dito pelo nosso amado Jesus. Logo no versículo 1 diz que Jesus foi e se colocou no alto de uma montanha e ali ele assentou, ficou sentadinho e a multidão veio. E Jesus, ele era cheio de sabedoria. Mas nesse momento ele estava mais sábio. Porque o sermão, ele é uma riqueza de sabedoria para os nossos dias. E são 12 versos. 12 versículos que Jesus vai ensinando sobre comportamento humano. E vivemos dias como estes, de muitos profissionais da área da psicologia, muitos coaches, são homens e mulheres que estão treinando outras pessoas para melhorarem como um ser humano, melhorar como pessoa. E eu não sou nada contra isso, pelo contrário, eu sou a favor e eu vejo o meu Deus, o nosso Deus, por trás de tudo isso. Porque nenhum ser humano carrega conhecimento, sabedoria, se não for divina. O Senhor, Ele dá isso aos homens. Por natureza humana, nós já temos, que foi Deus que nos deu essa capacidade de enxergar, de falar, de andar, de estudar, de aprender. Amém? Então, isso é divino. Infelizmente, muitos não conseguem ter essa capacidade, essa humildade de reconhecer que vem de Deus. Mas sim, bate no peito e diz: eu que consegui essa formação, eu que estudei, eu que adquiri isso. Então, recentemente agora, né, a medicina, uma cientista brasileira, depois de mais de 20 a 25 anos aí de estudo, ela conseguiu descobrir a ajuda para a cura de uma pessoa que sofre um acidente e fica tetraplégica. Então, assim, é algo fenomenal, mas que não é só dela, é de Deus esse conhecimento. E olhando para os nossos dias atuais, as pessoas, de forma geral, elas andam de qualquer forma, se elas quiserem, porque conhecimento está aberto aí nas redes sociais, você está aprendendo de tudo, coisa boa e coisa ruim, mas eu quero levar para os conhecimentos bons, glória a Deus. Então, hoje, todo profissional, ele praticamente está sendo empurrado para fazer vídeos
para expor o seu conhecimento. Não está mais agora somente uma sala, não está mais somente um consultório, não está mais somente dentro da academia. Todo profissional, independente de qualquer formação, ele está levando o conhecimento através da rede social. Isso aí vem o quê? A sabedoria junto, porque a pessoa ela evolui, ela melhora como pessoa. E eu vejo aqui Jesus dando essas direções para todos os ouvintes que estavam ali. Ele vai falando que felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Gente, isso aqui é uma mega outra palestra, se a gente for explorar cada versículo da bem-aventurança, do Sermão da Montanha. Mas o Espírito Santo, ele quer nos ensinar um pouquinho hoje, dentro das Escrituras, sobre o verso 9, que é os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Primeiro me soou os pacificadores, essa classe de pessoa que é pacífica ou pacífico, que estão ali para apaziguar, para jogar água na fervura, abaixar o fogo da lenha, desaquecer das emoções. Como é bom ter um pacificador no meio. Agora, tu imagina quando não tem um pacificador e tem aquele que joga mais lenha na fogueira, que atiça mais, aí o negócio não dá certo. Mas o pacificador, ele é levado à qualidade muito especial do Filho de Deus. Pacificador, porque serão chamados filhos de Deus. Porque o cristão, ele passa a ser chamado filho de Deus? Porque ele recebeu a Jesus e ali ele passará a ter o direito de ser chamado filho de Deus. Recebeu a Jesus, entrou na filiação de Deus. O que antes era uma criatura, Paulo fala lá em 2 Coríntios 5,17 que ele passa a ser uma nova criatura. E a partir dali ele tem direito de ser chamado filho de Deus. Então, filho de Deus é mediante a tua fé na pessoa de Jesus. Caso contrário, infelizmente, não é filho de Deus. Isso está baseado em João, capítulo 1, versículo 12. E João fala sobre isso. E todos aqueles que o receberam, eles passarão a ter direito de serem chamados filhos de Deus. Você pode dar graças a Deus por isso. Mas aqui, os pacificadores são chamados filhos de Deus. Então, isso aqui é uma qualidade muito profunda do próprio Deus. Porque Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz, um Deus de ordem, um Deus de decência, um Deus que é organizado em tudo o que faz. Um Deus que por causa de Cristo, ele não vem com a sua ira sobre a terra. Mas a ira, ela está inserida onde?
na obra carnal de mim e de você. Ira, raiva, contenda, tudo isso está na obra carnal, irmãos. E que se eu e você não vigiarmos, facilmente essa obra ela pode aparecer. E ela sempre vai aparecer em momentos que você nem imagina. Quantas pessoas e até quantos cristãos dizem, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não vigiei? Né? A linguagem evangélica. Eu não vigiei. Quando eu vi, já estava lá no meio da confusão, já estava brigando e já queria dar de tapa. Gente, isso é o extremo da raiva e da ira. Mas o pacificador é aquele que vai apaziguar. Tem muitos pacificadores que perderam a sua própria vida. Que foram, se colocaram no meio de uma confusão e acabou perdendo a sua própria vida. Por quê? Porque o instinto dele é de apaziguar. Não, gente, peraí. Ei, te acalma, sabe? Agarra a pessoa e te acalma. Você está nervoso, respira. Então, o pacificador, ele é chamado filho de Deus. Então, como filho de Deus, você é um pacificador. Você está entendendo o contrário do versículo? Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus são pacificadores e serão felizes. Porque eles não vão conviver no meio de contendas. Contendas não vêm de Deus. Diga aleluia. Eu quero que você abra em Lucas. Lucas, capítulo 9. Nós vamos ver um episódio que a gente sempre comenta dele. Eu em especial, falo muito desse episódio. Mas ele é o contrário de uma pessoa pacificadora. Está em Lucas, capítulo 9, versículo 54. Diz assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Seguiram para outra aldeia. Nem questionaram mais nada. Nem falaram mais nada. Mas Tiago e João ficaram indignados. Cuidado com momentos de indignação, para não dar ocasião à carne. É um bom sentimento em muitas situações se indignar. Mas cuidado, porque aqui eles ficaram indignados, porque eles chegaram na aldeia e aquele povo lá não receberam, rejeitaram. E eles ficaram, não te receberam, Jesus, não queriam que você falasse lá e tudo. Gente, foi alvoroço. Aí, Tiago e João, Senhor, tu queres que a gente chegue lá e fale com Deus e desça fogo, igual nos dias de Elias. Só que os dias de Elias eram os dias
na lei de Moisés. Eles estavam aqui sendo transicionados para a nova aliança em Cristo Jesus. Amém? Jesus ainda não tinha morrido, Jesus estava em vida. Mas Jesus já estava apontando a nova aliança. Jesus já estava apontando a que espírito nós íamos ter. Porque ele questiona aqui. Vocês não sabem de que espírito vocês são, não? Espírito de letra minúscula. A vida de vocês pertence a Deus. Era isso que Jesus estava querendo dizer. A vida de vocês agora é de Deus. Então se comporte como alguém que é de Deus. Como disse aqui, raiva, ira, contenda é obra carnal que está no ser humano. Mas os de fora vão dizer, isso aí é o filho do diabo. Filho de Deus, isso? Primeiro entrar em confusão, isso é o próprio capeta. Onde Jesus fica nesse negócio? Que venhamos dar bom testemunho com a nossa conduta de galeria. Então eles queriam, consumir todos, bora descer fogo e todo mundo morrer. Que ideia louca eles tiveram. Mas Jesus, cheio de sabedoria, os repreendeu e disse, ei, o filho do homem, bateu-se no peito, o filho do homem, esse aqui, esse que você está vendo aqui, não veio para matar as almas. Eu vim para salvar. Isso aqui é uma verdade para combater muita oração doida de crente que não sei que espírito é que está repousando sobre um crente que pede a morte de alguém. E você sabe que tem muita gente que ora assim, pedindo a morte de alguém. Eu não sei que espírito é esse que está repousando na vida de alguém, não. Porque Jesus disse, eu não vim para matar as almas. Eu vim para salvar. Começa a meditar aí, com toda a destruição, com tudo que o ser humano está vivendo nesses últimos dias. Pecado, pessoas entregues ao pecado, pessoas entregues à carnalidade. Você viu agora, né, esse período agora de fevereiro, você sabe do que eu estou falando, e as pessoas, muitos cristãos, em vez de revoltados, aí, porque Deus não vai fazer nada. E nem Jesus. Jesus vai salvar aquele que precisa dele. Eu falei algo em casa, e eu disse assim, amor, o evangelho não precisa de defesa. O evangelho precisa ser anunciado. Porque Paulo diz que o evangelho é poder de Deus para todo aquele que precisa. E o evangelho sendo anunciado, quem ouvir, meu irmão, está salvo. Quem não quiser ouvir, infelizmente, está condenado. Não sou eu que estou falando, eu estou só reproduzindo o que está escrito em João 3, 16 em diante. Quem receber, vai ser salvo. Então, o evangelho não precisa de defesa, ele precisa ser anunciado. Glória a Deus. Eu quero que você abra lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Porque hoje nós estamos falando daqueles que são pacificadores. Diga comigo, eu sou um pacificador. O pacificador, eles têm que estar acima do teu temperamento. Eu sei que existem estudos, né, que mostram o temperamento de cada ser humano, mas eu quero te dizer que o Espírito Santo está acima de todo e qualquer temperamento.
Eu não sei falar dos temperamentos. O meu filho, pastor Anderson, com a pastora Letícia, falam muito sobre isso. Mas o Espírito Santo está acima de qualquer temperamento arretado, espoletado. Como diz aqui na nossa Belém, pavio curto. O Espírito Santo é mais, irmão. O fruto dele é ser longânimo. Olha, até a palavra é, né? Longânimo. Veja lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 15. Olha o que estava acontecendo nesse momento que Paulo libera essa palavra. Porque vós, os Gálatas, porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sede vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não sejais mutuamente destruídos. Gente, olha esse versículo 15 que Paulo fala. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Isso te leva a pensar o quê, irmão? Que nível de raiva, de ira, essas pessoas estavam em contenda, brigas, discussões no meio dos Gálatas. Porque Paulo diz, ei, não usem da sua liberdade no espírito para dar ocasião à carne, não. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão ao ponto de se morder, de se devorar aqui. Imagina o que estava acontecendo. Eu lembro da minha finada cunhada, Cristina. Ela dizia assim que quando ela era mais jovem, criança, eu acho, não sei que faixa etária, que a mãe ficava com tanta raiva, com tanta ira do que eles estavam aprontando, que ela pegou e mordia a cabeça. E tem gente que faz isso, não era só ela não. Né? A ira é tomada assim, que te odeio, te escala. Era isso que estava acontecendo aqui. Ele dizer que vocês têm que amar uns aos outros. Porque essa é a palavra. E tem um versículo que diz que a gente tem que suportar em amor. Esse daqui é um gosto. Que tem horas assim que eu tenho que lembrar e exercitar na prática. Diz, meu Deus, aleluia. Fulano é difícil, mas a palavra diz que eu tenho que suportar em amor. Porque, infelizmente, tem pessoas que são difíceis de conviver. Mas eu torno a dizer, nada é impossível para o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele transforma qualquer bode em ovelha mansa. Aleluia. Glória. Gosta de dar cabeçada, gosta de uma briga. Cabra também. Dá umas... O chifre da cabra é ruim, né? Porque o do bode é enrolado para dar cabeçada. Mas o da cabra é para espetar.
E o Espírito Santo, ele transforma qualquer ser humano. Diga aleluia. Glória a Deus. Tiago, capítulo 3. Que palavra, né, irmãos? É uma exortação a nós. Tiago, capítulo 3. É uma palavra que nasceu em uma situação bem delicada, bem difícil. Um lugar em que a gente presenciou briga, sabe? E por causa de discussão, o negócio estava indo para um caminho bem complicado. Bem complicado. E isso nos faz meditar, porque a gente também aprende com os erros. Os nossos erros e com os erros dos outros. Tiago, capítulo 3, versículo 18, diz assim: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que provêm a paz. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que provêm a paz. Só dá paz quem tem paz. Não tem outra forma de dar paz. E essa paz, ela vem do nosso Senhor. Como Paulo diz lá em Filipenses, a verdadeira paz que excede todo entendimento venha operar em vós. Então, é uma paz que precisa transcender o nosso ser, ultrapassar toda e qualquer obra carnal, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 12, versículo 18, versículo 17 e 18, diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos. Ei, te esforça. Olha aí. Por fazer o bem perante todos os homens. Gente, peraí. Vou até ler de novo. Não torneis ninguém mal com mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aleluia! Ai, gente, que coisa tremenda! Fizeram mal para ti? Ah, não! Vou pagar com a mesma moeda. Vai acontecer pior. Porque eu sou um jeito de Deus. Eu só gosto, né, de colocar essa... Não, porque eles não são um jeito de Deus. Aleluia. Gente, é o que está escrito aqui. Não é com o próprio mal. Se tu não está conseguindo fazer o bem, a palavra está dizendo, te esforça. Ah, não estou conseguindo, não. Te esforça. E faz o bem. Ai, gente, meu Deus. Te esforça para fazer o bem. E é para todos os homens. Olha o que a palavra diz, gente. É para todos. Ah, vou fazer o bem com fulano porque é o fulano. Ah, não é com todos. O vizinho chato. Ou aquele que só quer fazer contenta, só quer fazer briga. Tem gente, meu irmão, que eu acho que já não é mais carne. É um encostado lá, sabe, no couro da pessoa. Que não. E de tempo em tempo acontece uma confusão. Você conhece vizinhos assim? Gente, parece assim que é
De 3 meses, ou de 6 meses. Epa, o encostado vai lá e diz, ei, bora fazer uma briga aqui na vizinhança, bora encrencar com mais um vizinho. E é interessante que mudam de bairros, né? Que parece que sempre tem um para trazer confusão na rua. Estou falando besteira, gente? Mas que Deus venha agir no coração de todos. Aleluia. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Ele fica assim, eu sou da paz. Parece na época dos hippies. Paz e amor, irmão. Eu sou da paz. Eu sou de Jesus. Eu não tenho sangue de barata, não. Eu tenho sangue do Cordeiro. Tu é uma bestada. Tu é na cara do fulano. Tu tem sangue de barata. Não, eu tenho sangue do Cordeiro. Ele deu a vida dele. Ele não saiu da cruz do Calvário, que ele poderia ali sair esculachando todo mundo, exterminando todo mundo. Mas a palavra diz que como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não falou nada. Pode cuspir, pode bater, pode me rimpar, me açoitar. A carne de Jesus já estava toda dilacerada. Ele já estava, como Isaías diz, sem forma no seu rosto. Não tinha mais nenhuma formosura. O rosto de Jesus já estava deformado de tanto soco, de tanto tapa. Aleluia. E ainda assim, ele falou para o Pai, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Eles estão fora de si. Perdoa, Senhor. Aleluia. Vamos agradecer por esta palavra. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa verdade que enche os nossos corações nesta hora. Senhor, começa em mim, começa na vida de cada irmão. A ultrapassar, Senhor, as barreiras da carnalidade, Senhor, de qualquer sentimento que ainda está, Senhor, querendo agir em nosso ser, em nome de Jesus. E o Teu Santo Espírito, Senhor, e o Seu Santo Espírito possa nos ensinar essa verdade e a praticar essa verdade em nome de Jesus. Mas nesta hora, Senhor, nós queremos interceder, nós queremos orar, Senhor, pelas nossas famílias. Em nome de Jesus, comece a apresentar agora a tua família. Comece a apresentar a tua casa. Comece a apresentar as vidas da tua família. Pessoas que ainda precisam conhecer a verdade de Cristo. De um Cristo que morreu por ele. De um Cristo que veio salvar a vida dele. De um Cristo que não veio para destruí-lo, e sim para salvá-lo. Senhor, só o Teu Espírito é poderoso para transformar corações perversos, corações maldosos, corações, Senhor, entregues a este mundo de pecado. Em nome de Jesus, nós intercedemos agora pela nossa família. Traz luz, Senhor, a luz que habita em Ti, essa luz que ilumina o mundo. Venha iluminar, Senhor, as vidas, ilumina os lares, Senhor. Pessoas, Pai, que não têm sossego dentro da sua própria casa, porque existe
divisão, existe contenda, existe brigas todos os dias. As pessoas, Senhor, até se batem. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda confusão, Senhor, nos lares venha ser dissipadas agora. A tua luz vai entrando, Senhor, neste lar. E aonde tem trevas, Senhor, operando, pelo poder do nome de Jesus, venha ser queimado e destruído agora. Para a honra e glória do teu nome, Senhor, nós declaramos paz sobre os lares, nós declaramos paz sobre as famílias, casais, Senhor. Casais que não têm mais respeito um pelo outro, onde, Senhor, eles brigam, onde, Senhor, eles se machucam, se batem, Senhor, não há mais respeito, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, independente do que leva esse casal a ter esse comportamento, se é carnalidade, se é demônio, se é trauma, tu és poderoso para mudar, Senhor, esse comportamento, tirar toda essa raiva, todo esse rancor, todo esse ódio no coração, em nome de Jesus, porque tu não és o Deus do divórcio, tu és Deus da paz, tu és Deus do amor, tu és Deus da união, tu és Deus das famílias, tu queres as famílias unidas, tu queres as famílias vivendo em paz, Senhor. Aleluia, por isso nós abençoamos a casa, a família de cada um aqui representado, em nome de Jesus, que a tua família se torne uma família abençoadíssima nesta terra, que as portas se abram para aqueles que precisam, todo desemprego agora venha a ser anulado, todo currículo que foi entregue venha a ser agora aceito, que o currículo chegue na mão da pessoa certa, que essa porta se abra em teu favor, em nome de Jesus, que o Senhor te dê recursos para montar o seu próprio negócio, porque Ele é Deus de possibilidades, Ele é Deus de milagres, Ele é Deus de riqueza, e Ele quer te abençoar, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada pela vida de cada irmão. Eu quero abençoar com toda sorte de bênção que há em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Oh Senhor, eu declaro a paz de Cristo reinando em cada coração, em nome de Jesus. Amém?